e-mail lá, os caras mudam as regras de que se você não apertar 200 botões X, o seu Gmail, você deu permissão por default, né? Para que o seu texto seja usado para treinar os programas. Mesmo só para você achar o lugar onde você... Quem vai ter a... É como ler aquelas... Quando você entra num app, lê aquelas normas que aparecem com a letrinha desse tamanho. Você só quer usar o Twitter, né, irmão? Pau no cu desse monte de letra. Você não quer ler aquele barato, né? E veja, o que aconteceu no Washington Post a semana passada... O quê? Bom, 1/3 dos jornais mais tradicionais dos Estados Unidos foi para a rua. O nosso querido Bezos deixou gente na Ucrânia. A correspondente de guerra do Washington Post, que estava em Kiev, vivendo sem luz, sem aquecimento, tal, não tem como voltar para os Estados Unidos. Os ex-colegas estão fazendo uma vaquinha para ela poder voltar para os Estados Unidos, porque ela foi demitida sem nem a passagem de volta para casa. E com ela foi a divisão de esportes, a divisão de... tudo. Foi basicamente tudo foi para a rua. A ponto de ninguém saber se o jornal vai sobreviver. Esse é o jornal que derrubou o Nixon. Eu era criança quando o Bernstein e o Woodward, né, os homens do presidente, né, escreveram reportagens que fizeram o Nixon renunciar. Imagina, nos Estados Unidos, né? Porra, caralho. Esse jornal foi pro vinagre. Esse jornal foi pro vinagre. Os jornais locais... O jornal da minha cidade, na Carolina do Norte, basicamente sumiu. Ele não tem mais a edição impressa, tem uma edição online mínima, né? E aí um dos professores da minha ex-universidade aparece lá na lista do Epstein, não estava conseguindo achar informação em lugar nenhum. Entendeu? Mas esse efeito não é meio que a diminuição, ou até o... Não é esperado que haja mesmo esse movimento nos jornais... Porque assim, agora a informação ela é tão difusa. Então, mas em teoria, eu estava vendo hoje, inclusive antes de vir para cá, o jornal que era semanal, o primeiro jornal apareceu em 1609 na Alemanha, no que é hoje a Alemanha. Era um jornal semanal que tinha notícias do mundo financeiro, da chegada de barcos e saída de barcos, porque o mercantilismo era, né, o comércio exterior era fundamental, e era isso, uma vez por semana. Um século depois, em Londres, aparece o Jornal Diário. Né? No começo do século XVIII, final do século XVII, começa a aparecer um jornal diário que amplia para notícias da Inglaterra, notícias internacionais, e de repente aquilo passou a ser um veículo onde você... Claro que não era isso, mas as pessoas tinham a sensação de estarem sendo informadas por partes não envolvidas. Né? Seja em qualquer assunto que for. Ninguém sabia que o diretor de esporte torcia para o Arsenal ou para o Chelsea. Não ficava claro. Não ficava claro, não ficava que nem hoje, né? Que um monte de torcedor de microfone na imprensa, né? Que ontem estavam chorando, não sei por quê. O que você acha disso? O que você acha? O meu amigo o Jean não aguentou. Foi embora, ele não aguentou. Não, depois a gente fala isso. Mas o que você acha? A gente estava falando do jornal. Eu ia te perguntar uma parada que tem a ver com futebol, mas vamos então, ficar o jornal. Então veja... os jornais serviram, né, a imprensa escrita, a escrita no papel, ela tem um fator absurdo, um impacto na espécie humana impressionante, porque de repente, né, a experiência humana não é confinada ao cérebro, ela pode ser perenizada. Você pode ler o Shakespeare hoje, né? Você pode ler qual era a sensação dos meus queridos mongóis ao dominar a China, né? Tem relatos escritos, e isso ampliou dramaticamente a possibilidade da construção das minhas queridas BrainNets, né? E aí, através do espaço e do tempo, né? Antes de ter qualquer meio de transporte como um avião, para pensar. Você esperava semanas para ler um jornal de um outro país para saber o que está acontecendo na guerra, ou então aparecia no século XX aparecia no cinema, mas aparecia semanas depois de uma batalha, né? A minha avó contava que ia no cinema aqui em São Paulo para ver notícias da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Cara, eu não sabia disso. Você ia na matinê, a primeira coisa que tinha na matinê não era o filme que você ia assistir, era o Map Movetone, ou seja lá qual era o nome do barato, que eram as notícias do front, que chegavam com uma semana atrasada, vinha de navio, né? E tinha todos os problemas, né, de transporte, né, por causa do meio da guerra. Então veja o que aconteceu com nós hoje. A gente tem instantâneo. Você sabe se um país está atacando o outro no momento em que o barato está acontecendo.
Eu geralmente vou no Twitter antes de dormir de madrugada para ver se tem algo acontecendo. E de repente apareceu, quando os Estados Unidos atacou lá o Irã, no meio da madrugada... Fica sabendo na hora. Eu lembro que eu fiquei a primeira coisa que me chocou nessa velocidade e nesse jeito novo de receber informação foi a morte do Michael Jackson, que eu vi pelo Twitter. Eu fiquei, caralho, entendi. Então o Twitter agora... Não, então... E isso não mata mesmo a porra do jornal? Mata. Não, mata, mas veja, você destrói uma herança de séculos. Mas então, para não rolar, não é o Jeff Bezos que tem que comprar, é o Estado americano, porque senão fudeu. Não, mas veja, teve outros bilionários que compraram jornais, ou outros caras que compraram, magnatas da imprensa, existem desde o século XIX, mas se o cara queria o Washington Post, porque para ele é nada. Sim. O que ele gastou no casamento dele mantinha o Washington Post por anos. Exato. Né? Se eu tivesse grana para comprar o Washington Post e virar o editor-in-chief, eu não ia destruir o negócio, eu ia me sentir até o final da minha vida, né? É um troço. É um tipo de filantropia até. Exato. Então, mas onde está a filantropia desses caras? Em lugar nenhum. Cadê a biblioteca Jeff Bezos? Cadê a biblioteca Elon Musk? Cadê as doações para as artes, para as universidades? Você não vê, porque eles é como uma jornalista do Guardian falou, os caras não têm classe, os caras não têm outro interesse além de acumular grana, entendeu? E o que vai sobrar para eles no final da vida? Eles não vão levar. Os faraós perceberam que era enganação, entendeu? Que você entrava no meio da pirâmide, punha todos os ouros e tal. Depois vem os caras e busca. Depois vem os hititas lá buscar os núbios. Ainda agradece. E o pé. Exatamente, ainda agradece, né? Mas enfim. Então, existem coisas, por exemplo, eu estou pensando no Brasil aqui, né? Se você tivesse a oportunidade de, sei lá, eu estou tentando pensar algo assim que é quase consenso. O que seria consenso de... Flamengo é o maior time do Brasil. Não, isso eu não... Não, consenso. Fizeram algo na água do moço aqui. Mas não. Ela sabe que esse botão te pega, né? Tá, um consenso não, aqui, cara. Eu tô pensando num... Vamos pensar num troço mais... Tá bom, o quê? Tipo, Vamos lá. Gosto da sociedade? Não. Algo que a gente... Veja só como é difícil. Algo que a gente considera patrimônio nacional. Tá? Pelé. Não é nenhuma pessoa, é uma instituição. Vamos lá, uma instituição. Museu Nacional, que queimou, né? Eu acho que já estão... Espero que já tenham restituído, nem sei. Acho que é um bom exemplo, Museu Nacional. Se eu tivesse a oportunidade, se eu tivesse dinheiro suficiente para não só reformar, como ampliar, o Museu do Ipiranga, da Independência, que eu fui várias vezes quando era criança. Jamais, se eu tivesse grana... Ser o mantenedor daquele... Exato, mantenedor com meu dinheiro, com a minha grana. Eu jamais pensaria em me livrar daquele negócio, sabe? Porque se você se enfiou naquilo, é porque você tem as condições de fazer a parada. A Pinacoteca, o MASP, o Ibirapuera, essas coisas. E se ficar duro no meio do caminho, vende com honestidade, né? Exatamente. Porque tem coisas que o dinheiro... respeito até. Tem coisas que o dinheiro não compra. Tem, porra. Tem um monte de coisas. Aliás, a maioria das coisas... Por exemplo, se você me dissesse que eu teria a chance de um dia jantar com o Santos Dumont, ou com o Van Gogh, ou com o Lewis Mumford, ou com o Einstein, ou com o Darwin, não tem dinheiro que pagaria. Eu pagava conta. O que eles quisessem comer, não tem importância nenhuma. Você já imaginou? Você ter uma hora... Eu também. Com o Picasso, com o Van Gogh. O Van Gogh era meio loucão, mas sensacional, entendeu? Você poder falar com o cara e falar, como é que você teve a ideia de pôr amarelo em cima de laranja? Nunca, ninguém pensaria que isso ia resolver em nada. E o homem foi lá e pôs o girassol dele lá, né? E você olha para aquilo e fala, da onde veio? A própria ciência, né? Se eu tivesse... Outro dia me perguntaram numa conversa com a jornalista americana, você faria tudo de novo com todo, né? Porque não foi fácil, né? Eu falei, não me arrependo de 1 milissegundo. Olha quem eu tive a chance de conhecer, de conversar. É mesmo? Os doidos que eu tive a chance de interagir. Um cristão que chegou na minha cara, ganhador do prêmio Nobel, falou, isso não vale nada, isso serve pra porra nenhuma, interface cérebro-máquina. 6 meses depois o cara me escreve um e-mail falando, me enganei. Isso deve ser uma das coisas mais foda mesmo. E eu acho muito foda o cara
Admitir! É que vocês, com todo respeito, vocês são conhecidos por ser turrões. Somos, teimoso. Vocês são conhecidos. Não, mas tinha algo que eu nunca mais vou encontrar, provavelmente, que era o que eu te falei do John Cass. O cara queria saber a resposta. Tá. Uhum. Se ele não conseguia chegar nela, por razões sejam que alguém chegue. Ele queria que tá vivo e ver que alguém chegou, entendeu? Então, quando eu mostrei para ele o meu registro do... Muito obrigado. Quando eu mostrei para ele o meu registro, os primeiros 100 neurônios da Aurora, o cara quase chorou. O cara nunca tinha visto um neurônio, só um neurônio de cada vez. A vida inteira. E eu fui no laboratório dele, que ele queria fazer, né? Quando eu chego lá, tinha um eletrodo dele, que era um eletrodo dos anos 50, 60. Eu baixei o eletrodo no cérebro lá de um bicho, começou a pegar a rádio de Nashville, porque não tava, o troço não tava grounded, entendeu? Eu falei, professor, vem aqui, vamos ouvir a rádio de Nashville, é isso que o senhor está registrando. Ele falou, como? Meu, passei uma tarde tentando checando o que estava acontecendo, aí quando funcionou, e apareceu o ruído do neurônio, que era, todo mundo sabia o que era. Sabe, são essas pequenas coisas. Pelo menos ouvi um countryzinho. Não foi. Né? Putz, o que esse cara me levou em bar country? Eu não bebo. Ele bebia, que era uma maravilha. E eu lá ouvindo aquele barato, falando, meu, sertanejo brasileiro é bem melhor do que isso aqui. Mas enfim, essas coisas, quando algum rapaz, moça, jovem me escreve, vale a pena ser cientista? Eu falei, meu, aí eu escrevo o que é, né? A verdade, né? Ninguém vai ficar milionário, ninguém vai sair no jornal, ninguém vai ganhar o prêmio Nobel. Não é isso. O caminho não é esse. Mas se você gosta de ser... pensa que gosta em querer ser o primeiro cristão que vê algo que ninguém nunca jamais viu, não importa que só 100 pessoas no mundo se importem. Se é isso que você está procurando, o mergulho no desconhecido e de repente abrir um canal, um caminho que ninguém nunca viu... Esquece o resto, pula e vai. Só que era o que existia até recentemente. Né? Agora o mundo corporativo penetrou nas universidades, penetrou no modo operandi da ciência. E a corrupção é óbvia, né? Ela não é só corrupção de ladroeira, nada disso. Não, é corrupção, mas transformar a coisa em outra coisa. Em outra coisa. É como alguém falou outro dia. É como entrar no monastério e dizer que o sacerdócio ali dos monges acabou, que o estilo de vida deles não existe mais. Eles vão ter que dar meta, vão ter que produzir X missas por ano, produzir não sei quantos filões de pão. Pô, essa é uma boa referência para entender o que está acontecendo, então. Porque, cara, mas, Miguel, é esse sistema que está fazendo com que a gente tenha um monte de paper de merda também sendo publicado? O número de papers falsos, com dados por causa da IA também, explodiu. Durante a pandemia, mais recentemente, está uma loucura. Mas também não tem, pelo menos aqui no Brasil, uma pressão para que o cara fique produzindo paper igual um tarado, para ele poder ter... É a métrica. Os economistas acharam a forma de penetrar no mundo acadêmico, né? Quando criaram índice de citação. Veja, se você for pegar o Darwin, eu sempre conto essa piada porque eu acho que eu já contei aqui, mas você imagina hoje numa universidade moderna um pesquisador chamado Charles Darwin ir para o Dean, né? O diretor da faculdade, chegar, Dean, sou professor aqui do departamento de biologia, tudo bem, tudo bem. Eu preciso de um sabbatical, porque eu estou escrevendo um livro que vai mudar a história da biologia, da humanidade, mas eu preciso de um tempinho. Ele, claro, e quanto tempo o senhor quer? 20 anos. Eu vou ter que ir lá para a América do Sul, fazer uma viagem pela Galápagos, voltar, ruminar, ficar com medo de publicar, e aí quando não tem mais jeito, nunca. Eu nunca teria um emprego. Qual é o índice de citação antes, né, de origem das espécies? Einstein. O cara foi trabalhar no escritório de patente, porque não conseguiu um emprego. De repente o cara muda o mundo. Muda a nossa percepção da realidade. Percepção do universo e tal. Se eu não me engano, isso alguém me contou, eu preciso verificar, mas o Einstein, o aluno doutorado dele desistiu, não aguentou ficar com o cara. Então, se fosse pegar a métrica que o MEC usa para se você é A, B, C, que é um absurdo, não tem lugar nenhum do mundo, esse barato, eu fiquei 40 anos na Academia Americana, nunca fui classificado em nada. Você tem um doutorado, você é contratado para uma empresa, para uma universidade, você pode orientar quem no outro dia, tá? Pois bem, muitos desses caras não tiveram aluno nenhum.
né? Paul Dirac, o cara era autista. O cara via coisas nas equações que nunca ninguém conseguiu ver, mas ele nunca teve uma carreira que ninguém conseguiu. Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!